Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Cibele Bustamante. Eu sou uma das diretoras do NESP, junto com o Leandro Miller. E o NESP é uma empresa que organiza eventos, cursos e publicações na área editorial e também de conteúdo digital. A gente tem duas pós-graduações, uma aqui no Rio de Janeiro, uma em gestão editorial e a outra em escrita criativa, e alguns cursos livres, e se alguém tiver algum interesse, depois dá uma olhada no site da gente, é www.nesp.com.br. E hoje a gente vai falar sobre gráficos e infográficos. Quando a gente fala de infográfico, a gente sempre pensa em uma coisa que vai nos dar algum tipo de informação visual, bonita, interessante, lúdica, tem um super crescimento pela demanda de infográficos nas mídias sociais, as pessoas se interessam, tendem a dar muito mais likes e compartilhar muito mais o infográfico do que um texto, né, do que um textão dando as mesmas informações. Só que tem vários detalhes que as pessoas têm que aprender a olhar o infográfico com um certo olhar crítico, né? E que não necessariamente quem é designer aprende no curso de design, e não necessariamente o leitor do infográfico, né? A pessoa que está ali olhando o infográfico consegue detectar facilmente. Então, por isso que eu fiz aquela brincadeira na divulgação dessa palestra, falando sobre contar uma narrativa para o bem e para o mal, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e é por aí mesmo, tá bom? Bora lá. O que é um infográfico, né? Infográfico é essas paradinhas que aparecem muito mais agora na internet do que no jornal, mas aparecia no jornal também, né? Que tentam mostrar pra gente alguns tipos de informação, né? Como escrever aqui, como escrever posts de qualidade, quem são os empreendedores que mais crescem no Brasil, 20 hábitos das pessoas super produtivas, marketing de conteúdo, números da violência do Brasil e por aí vai, certo? Mas o que é o tal do infográfico? O Edward Tufte, que é o papa do design de informação, mega recomendo praticamente qualquer livro dele, tá? Fala que são gráficos estatísticos de ideias complexas comunicadas com clareza, precisão e eficiência. Ok, então o que seria clareza, precisão e eficiência? E se ele está falando em gráficos estatísticos, gráficos estatísticos, ok, então quer dizer que só existem infográficos estatísticos? Será? Vamos lá tentar dar uma olhada nisso aqui. Aqui tem estatística? Não. Aqui tem estatística? Tem. Aqui tem estatística? Não. Aqui está contando uma historinha aí, olha, dos 20 hábitos e quais são os 20 hábitos que as pessoas fazem. Aqui está dando estatística? Não. Aqui está dando alguma estatística, acredito que sim, pelo menos aqui, 70%. Aqui também não, aqui também não. Então, para o Tuft, nenhum desses aqui são infográficos, em teoria. Vamos dar uma parcimônia aí, dar né, dar um braço a torcer e lembrar que esse texto que eu peguei é bem antigo, né? Mas então eu vou fazer a minha definição do que é infográficos, né? Mostrar dados relacionados de forma visual em uma narrativa com significado que seja informativa e ética. E o ética entra naquela parada que eu falei do para o bem ou para o mal. Então, na minha concepção, tudo isso aqui é infográfico, com exceção desse aqui. Por que esse aqui não é infográfico? Ele só tem texto. Se você está com uma quantidade enorme de textos e você escreveu 1, 2, 3, 4 e 5 grandão, você fez um cartaz, você não fez um infográfico. Combinado? Então, bora lá. E por que infográficos? Por que fazer infográficos? Por que usar infográficos como um meio de comunicação? Primeiro de tudo,
imagens são lidas 6.000% até 6.000% mais rápidos do que texto. A gente bate o olho nesse gato aqui, no Grumpy Cat, e a gente fala Grumpy Cat. Todo mundo conhece o gato de mau humor. Agora, você vai escrever um gato persa de olhos azuis, falando a testa e com cara de mau humor, demora muito mais tempo, né? Então, imagens são mais lidas mais rápido que texto, né? E explicações com texto mais ilustração são seguidas mais fácil do que só em texto em 323%, ok? Esse aqui, para quem não conhece, é uma brincadeira que a IKEA, que é uma loja de móveis enorme na Europa, aqui no Brasil não tem, e eles criaram algumas brincadeiras seguindo o jeito de manual deles, mas para as crianças fazerem agora durante a quarentena, como construir um castelo, uma tenda de camping e tal, muito fofinho. As pessoas são muito visuais, nós estamos cada dia sendo mais visuais hoje, né? Tá todo mundo falando assim, poxa, não escreve um texto não, grava um vídeo. Quando a gente fala de infográfica, a gente está falando, na verdade, de uma área um pouco maior chamada visualização de dados, certo? Isso tudo parece que é uma coisa super atual, super nova e tal, mas começou desde que o mundo é mundo. Para dar um exemplo aqui, eu coloquei um livro chamado Nova Botânica, digamos assim, impresso pelo Michael Isgren, desenhado pelo Leonard Fuchs, em 1543, e a ideia dele era que a gente conseguisse, que o livro dele servisse como um guia para a gente conseguir identificar plantas, coisas botânicas, né? Então, mesmo que o livro tenha 500 anos, se a gente for olhar, a gente consegue reconhecer muito bem que isso aqui é um coentro, a pimenta e um tipo de abóbora. E ele desenha as flores, os frutos, isso tudo tem a ver com o quê? Com informação, muito mais do que qualquer outra coisa. Saber que a fruta da pimenta pode ficar verde, vermelha, tudo isso tem a ver com ilustração, mas nesse caso é uma ilustração informativa, certo? O mais importante dela é que você tem toda a noção da fruta, incluindo as raízes, incluindo todas as etapas do bulbozinho que vira, flor que vira, a pimenta, as cores que ela pode adquirir ao longo da evolução dela, e por aí vai. A abóbora, a mesma coisa, o coentro também, né? Então, essa coisa de identificação já existe desde sempre, desde muito tempo, né? A outra, e continua hoje, a gente continua tendo esse tipo de ilustração que transmite uma informação, normalmente é científica, né? Aqui são tipos de abelhas, aqui são tipos de aves, para a gente poder identificar elas no mundo. O começo dessa ideia de comunicar a informação rapidamente foi no século XVIII, com William Playfair, que ele começou a tentar desenhar determinadas coisas para que as pessoas conseguissem ter uma informação visual rápida daquilo que estava acontecendo. Então, ele começa a fazer gráficos desse tipo. Esse aqui é exportações e importações da Dinamarca e da Noruega, com balanço contra a Inglaterra e a favor da Inglaterra ao longo dos anos, né? Então, quando a gente fala de contar uma narrativa, ele está contando uma história. Ele está contando uma história que começa em 1700 e termina em 1780, certo? Aqui é a mesma coisa, olha, ele coloca um gráfico torta, o mais conhecido dos mais conhecidos, para falar sobre a divisão do Império Turco entre africanos, Europa e a Ásia. O Charles Minard faz o primeiro infográfico que eu acho mais legal desse mundo. Ele vai contar a história, vai comparar a quantidade das tropas alemãs indo em direção à Rússia, que tem todo um significado aqui de mapas, até do desenho dos rios, e comparando isso com a temperatura do ambiente, porque tinha toda aquela coisa, né, de que a campanha francesa, Napoleão, tentando invadir a Rússia, perdeu a guerra no meio do caminho por causa do frio. Então ele vai fazendo todo esse comparativo aí. Para algumas pessoas é considerado o primeiro infográfico
do mundo. E já aqui, mais para perto da gente, tem o Otto Neurath, que desenvolve o Isotype, que é o International System of Typographic Picture Education, Sistema Internacional para Educação Pictorial, Tipográfica Pictorial. Qual era a ideia dele? Ele queria conseguir passar para o maior número de pessoas com baixa escolaridade, que não conseguia ler muito bem, que não entendia matemática, utilizando símbolos para explicar, contar determinadas histórias. Aqui a história dele é a fabricação de tecido em casa e na indústria na Inglaterra entre os anos de 1820 e 1880. E a gente pode acompanhar essa evolução porque cada bonequinho vermelho que vai para a indústria, né, e a redução dos bonequinhos pretos, que são as pessoas que estão trabalhando em casa. A gente viu que não existe só um tipo de infográfico, né? Existem várias coisas para a gente dar uma olhada. Então, eu vou passar alguns tipos de infográfico rapidamente. Essa lista não é uma lista exaustiva, é óbvio que existem outros tipos. A taxonomia, os nomes que eu dei para eles, cobrem um pouco da função que eles têm e não necessariamente está embasado em nada científico, não, tá? É só para a gente ter uma ideia de tipos de infográficos que a gente pode fazer. O primeiro deles é o mais conhecido, que é o tal do gráfico estatístico, e a gente vai falar muito sobre eles hoje, tá? Essa aqui conta as taxas de aprendizagem conforme o tipo de atividade que a criança está fazendo, o adulto, né? Uma aula expositiva 5%, leitura 10%, chegando até ensinar a outra pessoa, você vai chegar em 90%. Então, é um gráfico muito simples, muito visual, muito fácil de entender, e que vai transmitir para a gente essa noção da disparidade entre uma aula expositiva e ensinar outra pessoa, né? Fica bem claro o quanto a gente tem que sair dessa aula e ir para outra. Como eu falei lá no começo, todo infográfico tem uma agenda. É óbvio que a agenda, usando uma palavra americana, né, tem que ter um propósito. É óbvio que o propósito desse infográfico aí é vender a ideia de que a gente tem que sair da aula expositiva e começar a trabalhar com o maker, né, que é o aprender fazendo, e o ensinar outra pessoa, e etc. Tem infográficos que são meramente conceituais, é para vender uma ideia. A gente pendura esse aí, principalmente, a gente ia pendurar lá na agência de comunicação para tentar passar essa informação e essa ideia, esse engajamento para todo mundo do setor de marketing lá da agência de comunicação ou da agência de publicidade, né? Então, a gente está ali explicando 5 conceitos rapidamente, né? E que eles trabalham no funil, que eles têm uma ordem. Tem infográficos processuais, que eles estão explicando o processo de como é que aquilo ali vai funcionar. São gráficos que ajudam a explicar determinados processos. Tem alguns que são uma linha reta, esse aqui é bem mais complexo, né? Porque ele tem umas idas, umas voltas, e vai e volta, e tem todo, parece um labirinto, né? Mas, de qualquer forma, existem alguns que são passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, e foi, né? Uma linha retinha. Aí a gente tem o que as pessoas chamam de organogramas, ou etc., ou árvore de decisão, que podem ser considerados infográficos também, apesar de não terem exatamente gráficos, principalmente nesse exemplo meu aqui, que é o tal do infográfico que você vai usar para decidir fazer alguma coisa. Eu brinco que o nome deles são interativos, porque no fundo você começa em algum lugar e você vai indo e descendo e fazendo o que você decide fazer, né? Você responde essa pergunta sim ou não e vai para algum outro, e vai parando em algum outro local. E vai chegando numa resposta. Eles transmitem informação? Sim. E eles ajudam a gente a decidir alguma coisa? Sim. É óbvio que tem alguns que são de brincadeira e tem alguns que são muito mal feitos, mas existe essa interatividade que é interessante. E aí a gente tem gráficos de linhas de tempo. Gráfico de linha de tempo faz exatamente isso, contar uma história que tem, que se passa ao longo de determinado
período, né? Esse daí é um gráfico da Globo, da Rede Globo. Eu não lembro se era uma minissérie, uma novela, alguma coisa que eles estavam fazendo, né, sobre o Xingu, que eles lançaram um infográfico mostrando toda a trajetória das cidades e da expedição, que durou de 1884 a 1961. Era um gráfico para a internet, então ele é feito na vertical e vai contando a historinha aqui, né, com números, com desenhos representativos, etc. Esse infográfico, por exemplo, para o Tuft não seria um infográfico. E aí a gente tem uns meramente informativos, que são uma brincadeira, que são alguma coisa. Ó, esse aqui está separando que tipo de... como fazer, a novidade, sei que, pessoal, e umas informações aqui em cima sobre cada uma desses assuntos, quais blogs você poderia seguir se você estiver interessado em algum desses assuntos, certo? É interessante? Esse aqui foi super viral na internet para quem curtia blog na época. Mas eles são praticamente um cartaz, né, também. Passando para o que não fazer, né? Passando para a ideia do que fazer e o que não fazer, e esses perigos, essas coisas que a gente tem que pensar. Infográfico é uma coisa muito lúdica, é muito divertida, é muito interessante, mas não necessariamente a gente pode lê-los ou produzi-los com certa leviandade. Tem que tomar cuidado com algumas coisas, certo? Eu começo, e aí, gente, vocês vão me desculpar, mas a Fox News é um canal que não sabe fazer infográfico, então tem vários exemplos deles. Eu começo pedindo para vocês darem uma olhada nesse infográfico. Eu sei que é mais difícil a gente ter uma certa interação quando tem uma palestra desse tipo, mas me diz aí, o que vocês acham desse gráfico? Quais são os problemas dele, ou quais são... aonde é que ele peca? Tem número demais. Tem número demais. Tá muito poluído. Tá muito poluído, isso é um. Tem número demais, não tem jeito, são números mesmos, né? Tá falando sobre o número de apreensões na fronteira sudoeste dos Estados Unidos, entre outubro e abril. Os números são esses aí mesmo. Eu nem concordo que tenha muitos números, não. Tem que pensar que a vírgula lá nos Estados Unidos é o ponto. Então, na verdade, ele está falando 192.298, 170.223. Nem acho que tenha muitos números, não. O pulo do gato tá aqui, ó. Se a gente for desenhar uma linha, vai parecer que daqui para cá subiu um pouquinho e daqui para cá subiu para caramba, né? Subiu o dobro, não é? Só que não. Por quê? Esse gráfico está começando aqui no 150 mil. Então, na verdade, se eu fizer esse gráfico começando do zero, olha como é que a diferença não é tão grande assim. Sibeli, o que significa aquele outubro, abril ali? Outubro, abril de cada ano, é isso? Sim, outubro e abril de cada ano, entre outubro e abril de cada ano. Eles estão pegando um espaço de tempo, né, um período durante o ano, e comparando 2011, 2012 e 2013. Mas olha que importante a gente não começar um gráfico de um número aleatório aqui, certo? A gente tem que começar do zero, porque essa diferença aqui é mínima. Olha visualmente como é que a diferença para a pessoa que está lendo parece que aumentou absurdamente o número de apreensões na fronteira. Aí eu uso para o mal, né? Talvez eles queiram comunicar isso visualmente. No mínimo, todo mundo, é o que eu falei, temos uma agenda, né? Temos uma agenda de dizer que o número de apreensões na borda aumentou pra caramba. Exatamente isso que você falou. Eu não sei com quem eu tô falando, porque eu tô só vendo o slide, não consigo ver os nomes das pessoas. Mas, enfim, é exatamente isso. É usar pro mal. Eu não lembro, mas eu acredito, assim, a Fox News é uma emissora de televisão que é sensacionalista, agora ela é trumpista até não poder mais, mas ela era super contra o Barack Obama. Eu não lembro em que ano o Barack Obama entrou. Mas, enfim, o que ela estava querendo provar aqui no final das contas 2013 é o pior ano desse mundo, né? Estamos piorando e é a culpa do governo, vamos ter que fazer alguma coisa. Você coloca o zero aqui, você começa a trabalhar esse gráfico a partir daqui, olha isso. A diferença não é tão grande. Aqui parece que subiu 50%, 100%, né? Que dobrou o número de apreensões.
E a pessoa que está assistindo isso na televisão e que passa isso rápido, né, não está vendo um percentual aí, não estão mostrando um percentual, estão mostrando os números brutos e passa batido. A pessoa olha para esse gráfico e fala, ah, meu Deus, vamos morrer, tem drogas demais entrando nos Estados Unidos. Quando, na verdade, a variação é mínima, certo? Então, primeira coisa, não distorça os dados. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, certo? A ideia aí que não sei quem falou, é para o mal, estava usando para o mal, né? Então, o que acontece? Vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui é engraçado, porque esse aqui está tentando ajudar o Obama, só que está fazendo as coisas de um jeito meio tosco. Vamos lá. Aqui está escrito, enquanto presidente Obama, mais estudantes estão conseguindo se formar no ensino médio do que jamais nessa vida, nessa história. Então, ele pôs aqui, 2007, 2008 foram 75%, 2008, 2009, 75%, 2009, 2010. Olha o que a pessoa fez. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 livros, e de 75% para 78%, cresceu 3%, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 livros a mais. Ou seja, ele dobrou de 75 para 78. 79, 1% a mais, ele acrescentou mais 4, 5 livros. 80, pelo menos, ele foi bonzinho e aumentou só 1. 81, ele aumentou só 1, e 82, ele aumentou só 1. Mas isso daqui tá meio complicado, né? Não estou dizendo que é para a gente não usar livros, eu estou dizendo que a gente tem que usar uma escala correta na hora de usar livros. Né? Não estou falando que a gente não possa, em vez de usar o gráficozinho de barra, usar livrinhos para fazer essa ilustração, essa medida, essa coisa aqui que eles estão querendo fazer. O próprio Otto Neurath que eu mostrei para vocês usava o quê? Os bonequinhos. Mas ele usava os bonequinhos na proporção correta àquilo que estava falando, né? E aí eu fui e refiz esse gráfico. Olha o que ia dar se eu começasse do zero e eu tivesse feito toda essa escala corretamente. A variação teria sido mínima. Poxa, então eles estão usando isso para o mal, porque eles são a favor do Obama, né? Então eles querem dizer que o Obama era melhor e tal. Em vez de fazer o corte de tempo dele em 2007, se eles começassem lá em 1975, mais ou menos 1975 aqui, olha como é que já tinha melhorado no Bush, mas estourou no Obama. Certo? Tudo bem, eles não estão usando o gráfico no zero, mas se eles pegarem um recorte maior, eles iam ter visto uma diferença bem maior. Tranquilo? Então teria tido essa subida, se eles tivessem comparado com os anos anteriores. Tá? Então, escolher o que você quer dizer e como você quer dizer. Certo? Aumentar o tempo, aumentar a margem, estudar esses dados a ponto da gente conseguir dar a informação correta e como a gente quer que essa informação seja dada corretamente, tá? Agora eu vou para a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Esse é um gráfico feito pelo Dr. Rockhouse, de uma empresa chamada Banana Export, que é exportação de bananas em toneladas de 1994 a 2005, de cada um desses países aí. E alguém consegue ler esse gráfico? Ele é a coisa mais maluca desse mundo, né? Então, a primeira coisa, e aí eu tiro um texto do Tufte também, é como manter as coisas simples. A decoração interna de gráficos vai gerar muita tinta que não vai dizer nada de novo ao leitor. Para que a gente está usando um monte de banana? Para que a gente está fazendo esse gráfico em 3D? Não está dando para comparar as coisas porque a gente tem uma perspectiva aplicada aqui que fica muito difícil da gente fazer a leitura desses gráficos, mesmo com essas linhas aqui, né? Então, não dá para fazer isso, né? Independente da causa, tudo isso é tinta que não é dado, ou dado redundante, e geralmente é lixo gráfico. Isso é o Edward Tufte falando lá atrás, que continua sendo feito até hoje, né? Então, o meu outro recado é simplifique. Agora vamos ver o que está de errado aqui. Me interrompam. O tipo de gráfico? O tipo de gráfico. Muitas fatias?
muitas fatias, né? E a gente tem que pensar o seguinte, percentual de analfabetos por estado. O estado do Maranhão tem 20% de analfabetos, o estado do Rio de Janeiro tem 30%, sei lá, 15% de analfabetos, o estado da Bahia tem 30% de analfabetos, sei lá, tô dando chutando números aqui. É para ser um gráfico de torta? Não. Por quê? Porque você está querendo comparar um estado com o outro, só que a soma do todo não vai dar 100%. Cada estado tem 100 pessoas, tem um número de pessoas e um percentual que é todo seu. Compor isso aí desse jeito não funciona, né? E aí tem uma outra versão dele que é melhorada, percentual de analfabetos por estados. Agora a gente está falando, o tipo de gráfico não era para ser um gráfico torta, era para ser um gráfico de barras, certo? Só que aí quando a gente tenta colocar quase todos os estados do Brasil um do lado do outro, fica meio bagunçado, né? Os números começam a se acavalar, começa a não ter espaço, começa a ficar difícil. Aqui eu já não sei, ó, tem Acre, Amapá é esse aqui ou esse aqui, não sei, Bahia, Distrito Federal, tá tudo lendo, subindo morrinho, fica uma meio bagunça, né? Então vamos lá, vamos aplicar aquilo que a gente já falou, simplificar, fazer as coisas mais simples, escolher quais os dados a gente quer dar e o porquê. E aí, a gente fez isso aqui, maiores e menores participações de analfabetos na população por percentual da população daquele estado, né? E aí a gente pegou aí, ó, os 5 maiores e os 5 melhores. Pronto, a gente já sabe o mais importante dessa informação sem precisar causar tanta poluição, certo? Uma outra coisa que o gráfico horizontal dá uma ajuda a gente a ler melhor do que o vertical, né? O vertical fica meio boiando aqui, as linhas parecem que ficam mais fáceis da gente ler, né? E aí a gente fica com menos informação, só com uma informação muito mais acurada. Tem outras coisas aí, a gente não precisa colocar uma cor para cada estado, né? Não tem motivo para isso. A gente não precisa ter esse efeito 3D, que quem está com tela pequena não deve estar vendo, mas tem um efeito 3D aqui, né? Em vez de ser uma barra, é um quadrado, né? Um cubo, um paralelepípedo subindo, que fica difícil de ler. Os números vão se acavalando, porque tem muita informação, não tem todos os labels, né? Que são os nomes aqui embaixo. Fica complicado. Então, só para a gente ter uma ideia, o gráfico de barras é composto pelo quê? Por um grid, que vai ajudar a gente a ler esse gráfico, né? Pelas barras, e por 2 escalas. A primeira delas é uma aqui, a segunda aqui, né? Que é o eixo Y e o X. Normalmente os X ficam com nomes, ou com tempo, ou com números relativos a tempo, né? E aqui em cima a gente vai ter percentuais, ou números, ou alguma coisa, outra coisa que a gente queira montar, né? E juntando tudo a gente tem isso. Por que é interessante ter esse grid? Para ajudar a gente a comparar um com o outro na hora que a gente for ler isso aqui. Nem sempre a gente precisa desses números, porque a gente só quer ter uma noção de quantidade, né? É óbvio que se você trabalhar no IBGE, ou se você estiver trabalhando com alguma coisa muito científica, você vai precisar desses rótulos aqui te dando o número preciso de cada um, porque, sei lá, né? Você está trabalhando aí com farmacêutica, 0,01 pode ser uma diferença muito grande em alguma coisa. Mas por um percentual de analfabeto por estado sendo publicado num jornal, isso aqui está muito de bom. É muito mais simples do que isso daqui, certo? Para apresentar um PowerPoint numa aula, isso aqui é muito mais fácil de ler. As pessoas não vão ter tempo de ler isso tudo num PowerPoint de uma aula, certo? Agora a gente tem outro. O que aconteceu aqui? Esses aí são as idades em que as pessoas podem começar a beber no Canadá, de acordo com as províncias e territórios do Canadá, feito pelo Centro de Abuso de Substâncias do Canadá. Dados repetidos. Sim, a gente só tem 2 variáveis, né? A variável 18 e a variável 19. Ela não é uma quantidade que vai ser interessante colocar num gráfico de barra. É muito mais interessante fazer isso aqui. O que a gente precisa saber?
quais são os estados que são 18 anos, quais são os estados que são 19 anos. Assim a gente ainda adiciona mais informação nesse gráfico, né? Que não é mais um gráfico, passa a ser um infográfico. A gente tem informação de que, por exemplo, os territórios do norte não têm uma idade para beber maior, que a Quebec é um dos estados mais populosos e é um dos maiores estados, então quer dizer que provavelmente a maior parte ou grande parte da população do Canadá mora aqui e que bebe aos 18 anos e não aos 19. É muito mais lúdico, é muito mais interessante, é muito mais, com um visual muito mais interessante. Esse aí não tem versão para o bem ou para o mal, não. É mais para a gente ter uma ideia de correção mesmo, né, de como fazer as coisas interessantes. E aqui a gente tem um outro tipo de problema. Só que é um gráfico de barra. A pessoa tentou usar as logos das empresas como um modo da gente avaliar os bilhões de dólares que eles tiveram, não sei se é por ano, por mês, porque não me deram essa informação na hora que me entregaram esse infográfico. Mas, enfim, alguém quer arriscar? Quais são os problemas aqui? Mas que funcionou usar o logo de cada marca para leitura. Fica confuso, né? A gente tem um problema que é o seguinte: a gente tem aqui uma escala de altura, né? Que vai do 0 ao 40. 40 bilhões no caso, né? E aqui eles estão puxando, ó, o McDonald's tem 41 bilhões em vendas. Aqui eles estão dizendo que esse eixo aqui é bilhões de dólares, no pior lugar possível, mas enfim. Aqui eles estão comparando com o GDP com o Produto Interno Bruto do Afeganistão. Por que eu não sei, mas tá, tudo bem. Afeganistão não é um país que americanos valem, né? Vão conhecer tão bem assim, mas enfim, tudo bem. Aí a gente tem o Burger King aqui em 11 bilhões, a Wendy em 9 bilhões, o KFC em 8, e aí tem uma diferença muito pequena até aqui entre o Burger King e a Pizza Hut, e depois descendo tem o Taco Bell e o Starbucks. Acredito que hoje o Starbucks seja muito maior do que isso. Mas, enfim, a gente tem um problema aqui que é o seguinte: a gente não sabe se a gente tem que considerar a altura ou o tamanho dessa logo. Porque a logo do McDonald's, além de estar distorcida, está enorme, né? Por quê? Porque a área dela está ocupando muito mais espaço do que o Burger King. Ela não está ocupando só 4 vezes mais espaço, ela está ocupando 5, 6, 7 vezes mais espaço. E aí fica perigoso, porque visualmente a gente acha que o McDonald's é ainda maior do que ele já é, que ele já é maior, né? Já é muito maior, ele é aí 4 vezes maior do que o Burger King. Mas a gente não devia estar apresentando esse dado desse jeito, certo? Por quê? E aí eu estou dando um exemplo aqui de um livro de Ian White chamado Editing by Design. Eu acho que ele foi traduzido para português, mas eu não tenho ele em português, eu não sei o nome. Pode dar uma olhada quem quiser, tá? Se a gente tá aqui, olha, ele fez uma brincadeira com o número de quantidade de sorvetes tomadas durante um final de semana normal, durante a ação de graças e no Natal, tá? E aí ele faz aqui, olha, durante normal, a gente toma isso aqui, uma quantidade que ele nem especifica, porque isso aqui é só para explicar o que eu tô querendo explicar para vocês. Aqui ele faz uma brincadeirinha, mais ou menos igual aquele lá dos livros, né, que ele faz uma brincadeirinha com as bolinhas de sorvete que vão subindo. Funciona? Funciona. O que não funciona é isso aqui. Na hora que a gente aumenta o tamanho de um sorvete só para bater nessa mesma altura, visualmente a pessoa fica com uma sensação de que está se comendo muito mais sorvete do que aqui ou aqui, certo? E isso a gente tem que tomar cuidado, tanto quando a gente for ler um infográfico, quanto quando a gente for fazer um infográfico, certo? Tem que tomar cuidado com isso. O uso da escala é a altura ou a área dele? E normalmente, se a gente está trabalhando com um estilo de gráfico de barras, vai ter que ser a altura e não a área. Certo? Sibeli. Oi, fala. Eu penso que a questão principal é o que nós queremos falar, o que nós queremos passar, o que nós queremos informar. Sim. Né? Eu penso que quando eu vejo um material que ele não está bem ilustrado, seja gráfico ou infográfico, eu fico me perguntando se a pessoa sabia o que ela queria dizer.
É o que ela Sim. queria informar. Sim, sem dúvida. É justamente isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Pensa que a gente tem aí, se eu estou querendo, se eu faço parte de algum tipo de lobby que quer conseguir investidores para sorvete, eu vou fazer esse infográfico aqui. É antiético? É. Porque esse aqui, ou esse daqui, é o correto a se fazer, se você está querendo passar uma informação acurada. Por isso que eu falei, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Eu não, o Homem-Aranha, mas enfim. Entendeu? Que tudo tem uma agenda, tudo tem um objetivo, e a gente tem que ficar consciente desse objetivo. A sensação que eu tenho em muitas situações é que o próprio infografista que se empolga com os desenhos, normalmente quando você trabalha com infografista, vem um jornalista, eu estou falando numa agência de publicidade, tá? Numa agência de comunicação, como eu trabalhei. Você trabalha com infografista, o jornalista levanta os dados, passa para ele e deixa ele fazer do jeito que ele quiser. E ninguém tem, não necessariamente o próprio infografista, porque o infografista está ali porque sabe ilustrar, e não necessariamente porque ele entende de informações de dados. Como você vai visualizar esses dados. E aí ele faz uma coisa desse tipo, o jornalista olha e fala assim, tá certo, tá batendo aqui, né, ou o revisor, ou o editor, e manda, e passa, né. Uma pessoa um pouco mais esperta, um editor um pouco mais esperto, um infografista um pouco mais esperto, sabe que não é para fazer desse jeito. Mas fazem, e vocês estão vendo aí, fazem e ainda colocam na televisão. A questão é se eles estão fazendo isso com uma agenda ou se eles estão fazendo isso por ignorância, no sentido de não saber que esse problema existe. E aí a gente tem que discutir isso tudo. O outro problema está aqui também. Quando a gente inclina, e as pessoas adoram fazer aqueles efeitos de inclinação, né, no Excel, inclinar as coisas, a gente não tem a visão correta daquilo que a gente está vendo, né? Se a gente está com uma escala que está se baseando na altura, a gente tem que ter a visão de frente, frontal dela, porque se a gente inverter, o topo vai parecer maior, e se a gente deitar ela, reclinar ela, a base vai parecer maior. É feito, é feito. As pessoas fazem isso. Deve se fazer? A meu ver, não, porque é uma questão ética. Certo? Agora, eu acho que muitas pessoas, eu sou uma pessoa boa que acha que todo mundo tem um coração lindo, maravilhoso, eu acho que as pessoas fazem porque elas não sabem o que elas estão fazendo e não para cumprir uma agenda, com exceção da Fox. A Fox eu não perdoo. Tem gente demais lá, não é possível que eles façam tudo errado, tudo tão errado sem notar. Mas, enfim. Outro problema também, as pessoas fazem esses gráficos com perspectiva. Esse daqui é praticamente impossível de você comparar ele com os outros, porque haja capacidade de desenhar linhas de fuga, né, ponto de fuga e linhas de encontro para você conseguir saber que esse gráfico aqui é da altura desse daqui, porque ele é. Só que na hora que a gente bate o olho, a gente tem certeza que ele é menor do que esse, né? Porque a gente tem que desenhar uma linha aqui. Então, o que é para fazer? É isso, não isso, nem isso. Certo? Tem muito aluno meu de design que quando me vê dando essa aula fica triste, porque fala, você está tirando metade dos recursos bonitos da gente. Não é isso, existem 1 milhão de recursos bonitos que são éticos, né? Vamos lá. Aí a gente tem mais um da Fox News, que é maravilhoso. Esse é muito parecido com aquele outro lá da alfabetização. Qual que é o problema aqui, galera? Vai além de 100%, né? Vai além de 100%, você não pode falar Exatamente. isso, né? Não tem a mínima condição. Você está pegando um bolo com 100 que dá para fazer 10 fatias e distribuindo 15 para 15 fatias. Não dá. Não é assim. E aí a gente... A Fox tem problema, né? A Fox tem problema. A Fox tem problema sério. E metade dos meus... Eu tento tirar os exemplos da Fox para não pegar mal, mas assim, eu não conheço ninguém que trabalha na Fox News, eu não tenho nenhum motivo para me mudar para os Estados Unidos, então eu meto malho geral mesmo, pronto, porque é muito ruim, cara, não é possível. Ah, vamos lá. Um gráfico torta serve para representar uma fatia de um todo. E é esse o problema aqui.
o total tem que somar 100%. Se você tem informações desse tipo, o que ele está fazendo? Estão falando o seguinte: a presidência dos Estados Unidos, você tem 3 nomes lá, e eles fizeram uma pesquisa com as pessoas, e as pessoas falaram, olha, eu apoio o Palin, o Romney e o Huckabee. E as pessoas podiam falar que eles apoiavam todos os 3. E aí, nessa de poder apoiar todos os 3, você tem mais dados do que 100%. Não dá para você somar 100%, porque as pessoas podiam escolher mais de uma opção, né? Então, tinha que ser um gráfico de barra. Não podia ser um gráfico de torta. Um outro gráfico, entre aspas, de torta, que não é uma torta e que não deveria ser feito. Vamos começar com... Se não é um círculo, as pessoas vão ter muito mais dificuldades de entender qual é a área disso aqui. Porque ela vai ter que somar essa perna com essa perna para chegar em 42%. Como assim? Não estou entendendo. 42% não tinha que ser uma linha mais ou menos por aqui? A gente está seguindo a área ou a gente está só completando o bonequinho com água? Né? Com algum tipo de líquido aí misterioso. E aí a gente tem um outro problema. 40% mais 61% já passou de 100%. O boneco não pode ser fatiado mais de 100%. Né? Então, não dá. Eles incorreram exatamente no mesmo erro da Fox News. Aqui a pergunta é como os baby boomers, né, que são as pessoas nascidas logo depois do pós-guerra, se descrevem como líderes, como dispostos a aprender, como pessoas que conseguem mexer com tecnologia, pessoas que gostam de se socializar, e como criativos. As pessoas podiam escolher mais de uma opção. Se elas podem escolher mais de uma opção, não pode entrar num gráfico torto, certo? Ou num gráfico humanoide esquizofrênico, tá? Então, isso aqui tá tudo errado. Não sei quem fez, não consegui achar a fonte. Então, algumas dicas para gráfico torta. Não inclinem, porque quando a gente inclina, a gente perde a noção de principalmente aqui, olha. A gente já perde a noção de todos. Esse skill aqui parece que é gigante e o speed parece que é minúsculo e o strength que está ali atrás parece menor do que o speed, né? E apesar de ser maior aqui, 18%. Então, não inclinem, certo? Não separem as fatias, apesar do Excel deixar você separar. Por quê? Porque a gente perde a noção de todo na hora que a gente separa, ok? E a outra coisa é evitar esse buraco no meio, porque ele dificulta a leitura, tá? A gente está acostumado a ver uma torta, a gente não está acostumado a ver um anel. Então, seria melhor se não fosse feito assim. Até porque influencia na área, nessa noção de área que a gente tem na hora que a gente está trabalhando com gráfico torto. Esse aqui é um que todo mundo acha bonito, tá super na moda, esses tipos de gráfico. Eu acho ele super difícil de ler, tá? Ele tá comparando tipos de leis contra ou a favor de armas por estado, dando algumas opções, que vai desde votar por Obama e o tipo de armas, o tipo de lugares em que as pessoas podem guardar armas, as eleições, se votou para Obama, se votou para o Romney, é uma loucura, né? E ainda tem os países aqui, os países não, os estados dos Estados Unidos aqui em volta, né? As siglas deles. Fica muito difícil de ler, porque eu quero comparar Nova York com Utah, eu tenho que praticamente plantar bananeira, né? Eu tenho que ficar fazendo um movimento de relógio aqui, que eu tô só acostumada a fazer na hora que eu tô lendo o relógio mesmo. E são muitas informações, são vários estados. Os Estados Unidos têm 50 e tantos estados e territórios, é muita coisa, né? Não é tão legal, é visualmente lindo, né? Olha que flor, né? Parece um arco-íris, um negócio. Mas visualmente é muito difícil a gente absorver informação dessa forma. Então eu estou mostrando um outro. O tipo de gráfico que eu pularia. Porque dá trabalho. Mais do que ajuda. Então você passa por ele e nem lê. E é justamente isso que a gente não quer, né? Aí tem uma outra opção aqui. Que são aquele gráfico, só que num estilo meio de tabela. Quer dizer, não é aquele gráfico, é outro gráfico, né?
mas um gráfico que a pessoa poderia ter escolhido fazer alguma coisa daquele tipo, e dá nervoso, né? Esse daqui fez o seguinte, ele está separando o que as pessoas que usam a internet nos Estados Unidos estão fazendo por geração, tá? E por coisas que eles estão fazendo. Se eles são pessoas que criam, pessoas que criticam, pessoas que colecionam, pessoas que só entram, mas não só usam. São espectadores, ou seja, leem, mas não produzem nada. E são pessoas completamente inativas. E aí você tem um percentual super visual aqui, para você ver que, por exemplo, os maiores criadores de conteúdo na internet são pessoas entre 12 e 21 anos. Pá, tá na minha cara. Eu não preciso nem ler esse percentual, que é útil para mim, caso eu queira citar numa pesquisa, alguma coisa assim. Mas eu já bato o olho. Eu vejo que aqui, ó, criadores e pessoas que ficam comentando, a minha curva já tá por aqui, ó. Já está mais para a geração Y, quer dizer, os adolescentes não criticam tanto quanto a geração Y, tá vendo? Por quê? Uma questão geracional? Vamos discutir, não sei. Né? O tal da pessoa que simplesmente fazem usos de tags, etc., e guardam informação mais do que realmente usam, são pouquíssimos, então não é nem tão interessante assim. Pessoas que usam mídias sociais, como é que eles vão descendo. Espectadores, pessoas que só assistem, leem, veem vídeos, mas não fazem parte de mídias sociais. Naquela época, tá? Isso aqui tá meio velho. E olha a curva aqui, a gente pode ver só a curva descendo ou subindo de acordo com a necessidade. A gente tem os percentuais todos bonitinhos e organizados. Eu falo que é uma tabela, mas não é uma tabela com cara de tabela. É uma tabela com cara de infográfico. São vários gráficos alinhados de uma posição maravilhosa para a gente entender tudo e que fica fácil de entender. Muito mais fácil do que isso aqui, que podia ter sido feito horizontalmente e ficado muito mais fácil de entender tudo que estava sendo explicado ali. Gráficos de linha. O gráfico de linha, as pessoas sempre me perguntam qual é a diferença entre gráfico de linha e gráfico de barra. No gráfico de barra, geralmente você tem recortes temporais, mas que não são únicos, não são contínuos, né? Mas o gráfico de linha geralmente é para mostrar uma evolução em uma linha de tempo. Uma melhor coisa para explicar é isso aqui, que são os gráficos lá dos batimentos cardíacos das pessoas lá no monitor cardíaco. Não sei ler, não sei o que quer dizer, mas ó, eles vão aparecendo por cada segundo vai aparecendo alguma coisa e vai completando. Porque fez um eletrocardiograma alguma vez na vida, sai aquela folhona, né? Ou que viu aqueles negócios de abalo sísmico também, né? Tudo assim, montando. O que é aquilo? É desenhar a evolução de algumas quantidades ao longo de um tempo. A quantidade vai depender do assunto, né? Então, para que serve? O gráfico de linha serve para transformar uma tabela muito chata, que não ajuda a gente, porque a gente tem que ficar comparando esses números toda hora para conseguir entender o que está acontecendo, em alguma coisa mais lúdica e mais visual que ajude a gente a entender o que está acontecendo. Certo? Desculpa de novo, Fox News, mas vai ser Fox News de novo. Olhem bem para esses gráficos, olhem bem para esses números, olhem bem para a posição deles. Me digam o que vocês acham. De novo, não começa no zero, né? Começa com 8%. De novo, não começa no zero. Já dá problema por causa disso. Além de ser muito, muito feio. É feio. O último número é 8,6. O último número é 8,6. E está na altura do... Está junto com 9. Está junto do 9. Exatamente. Como assim, né? O 9.2 está na altura do 9,5 também. 9,2 está na altura do 9,5. Exatamente. Parece que a pessoa simplesmente saiu estrombolizando aí, desenhando o desenho que eles quisessem, colocando os números, mas visualmente tá tudo errado. Então, eu peguei de um site esses números organizados, é um grupo que fica criticando gráficos, tá? E olha só, na verdade seria isso aqui que eles deveriam ter desenhado. Olha a diferença. E isso mantendo o 8, tá? Mantendo o 8, a gente poderia ver aqui. Mas o que ele está querendo fazer? Ela não está querendo mostrar que o nível de desempregados baixou no último mês. Então, visualmente, eles não mostram. Eles têm uma agenda. Nesse caso, a tendência do gráfico, se você botar de 0 a 10, não seria a linha ficar muito reta? A linha ia ficar muito reta. Parabéns para você nessa data querida.
Olha aí. Diminuiu a taxa de desemprego durante a gestão do Obama, sim, anos depois disso aí. Mas isso aqui na televisão não dá matéria, não gera matéria. Isso aqui já gera alguma matéria. Isso aqui tá errado. Isso aqui deveria dar processo. Fica mais difícil de ler, porque a tela é pequena, mas a diferença é muito pequena. Certo, gente? Aí agora, para terminar, eu queria dar algumas sugestões para vocês na hora que vocês forem fazer seus infográficos. A primeira delas é escolher um tema, certo? Escolha um tema. Ok, quero fazer um infográfico sobre seguros. Eu trabalhei numa empresa uma agência de comunicação, que eu trabalhava para uma empresa de seguro de carro chamada Smart. E eles me encomendaram infográficos. Então, tudo bem. Qual o tema que vocês querem? Ah, pode ser qualquer um. Eu só quero aí 3 infográficos para editar o blog da gente. Eu escolhi um tema. Um dos temas que eu escolhi foi uma historinha de como você tem que fazer o seu BO online, se você tem que fazer seu BO, se você não tem que fazer seu BO em caso de sinistro, o que você tinha que fazer. E era toda uma historinha. Tinha até umas animaçõezinhas para a internet. Escolher um tema, pensa no conteúdo, no que você vai mostrar daquele tema, porque tem temas que são enormes demais, você tem que recortar ele pequenininho, né? Pensar naquele conteúdo. Pensar como você vai trabalhar esse conteúdo de forma criativa, pensar na agenda, se é que você tem uma, pensar na agenda eticamente, né? Depois disso, considerar a mídia e o público. Se eu estou fazendo um infográfico sobre seguro alto, eu não estou fazendo um infográfico cheio de florzinha, eu tenho que fazer uma coisa mais neutra possível, porque homens e mulheres têm carro, né? Se eu estou fazendo um infográfico sobre judô, eu tenho que ir para uma linha esportiva, né? Se eu estou fazendo um infográfico sobre como reciclar, eu tenho que estar toda verdinha, Greenpeace, paz e amor. A gente tem que pensar nisso e a gente tem que pensar em uma outra coisa, que é a mídia. Esse infográfico vai ser mostrado aonde? Ele vai ser impresso? Ele vai ser mostrado no PowerPoint na minha aula? Ele vai ser mostrado na internet? Se você está falando de gráfico para a internet, a gente tem uma coisa muito complicada hoje em dia, e os celulares estão cada dia as pessoas acessam a internet por celular, então a gente tem que fazer uma tripinha bem comprida, com pouca informação, né? Então a largura dele tem que ser fininha e ele tem que ser acaba tendo que ser super comprido, mas não pode ser muito comprido também. Então a gente tem que ficar pensando nisso para ver quais são os dados que a gente vai apresentar e quais os dados que a gente não vai apresentar. Se é num PowerPoint na sala de aula, tenho que me preocupar com o quê? Os números têm que ficar claros. Talvez não precise dos números todos certinhos, dependendo da matéria, porque aquilo vai poluir demais, vai ficar brigando a atenção do aluno com você. É um cartaz, danou-se, tem que ser pouca coisa, porque ninguém fica em pé na frente de um cartaz lendo alguma coisa, né? Então tem que ser coisas muito rápidas, tem que usar iconografia muito simples, para as pessoas conseguirem entender tudo muito rapidamente. Você pode fazer, sei lá, estou fazendo um painel para um congresso. Dá para fazer um painel de congresso em forma de infográfico, em vez de fazer um painel de congresso em forma de texto, que as pessoas têm que ficar lendo, enlouquecendo ali. Então, tem 1 milhão de coisas que dá para a gente fazer, mas a gente tem que pensar nessa mídia. Vai aparecer na televisão? Vai aparecer no jornal? Vai aparecer num livro? Como é que a gente vai trabalhar isso? Vai aparecer numa revista, que foi onde eu mais trabalhei infográfico até hoje? Onde vai aparecer e como vai aparecer isso, né? Aí você coleta e organiza esses dados de uma forma que a gente consiga saber quais dados você tem e se ele está casando com a sua mídia e com o seu público, né? Com aonde ele vai ser postado, ou colocado, ou impresso, ou publicado, e com as pessoas com que você quer falar, né? A gente tem que aprender a cortar algumas coisas também. Às vezes a gente vem com uma quantidade de dados absurda, fica muito poluído. Às vezes a gente não tem dados suficientes, tem que parar para pegar mais dados. Depois disso tudo, o que eu muito recomendo é crie um wireframe. O wireframe é um jargão que a gente usa para web design, mas na verdade é o quê? É mais ou menos isso, olha, esses desenhos de aonde vai entrar cada coisa. Rabisca na mão, rascunhão mesmo, para você ter uma ideia de aonde fica cada coisa antes de ir para o computador, ou seja PowerPoint, seja de Illustrator, seja de Photoshop, seja onde vocês quiserem, e fique perdido, tipo, ai meu Deus,
Eu vou colocar esse dado aqui. Não, vou colocar esse dado aqui. Não, vou colocar esse dado aqui. Quando a gente cria esse wireframe, esse rascunhão, a gente consegue pensar assim, tá, o que é mais importante? Isso aqui é mais importante, isso aqui tem que vir em cima. Ah, isso aqui tem que vir no meio. Isso aqui é o finalzinho, que se a pessoa não fazer o scroll até o final, nem é tão importante assim. Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo para pensar nessa estrutura. Definir um estilo, é o que eu falei um pouco antes também. A gente tem que pensar conforme o nosso público, a nossa mídia e o que a gente quer dizer. Se eu vou fazer um negócio sobre ecologia, a gente tem que escolher cores e uma linguagem que tenha a ver com ecologia. Se eu estou falando com um público muito, muito duro, imagina, em casa tem, meu marido assina The Economist. Os gráficos são todos seríssimos. Parece que foram feitos pelo Supremo Tribunal Federal, assim. É um estilo, tem gente que precisa daquilo. Se você está querendo fazer, está preparando um artigo científico para uma revista acadêmica de microbiologia, você não vai fazer um infográfico com estrelinhas e bolinhas e livrinhos que se amontoam, ou sei lá, coronavírus que se amontoam para fazer um infográfico. Não é isso, você está falando com um tipo de público. Se você está querendo montar um infográfico ou montar um gráfico que seja para trabalhar com o coronavírus na escola, para os seus alunos, faz sentido colocar aí um coronavírus grandão nos Estados Unidos, um outro menor não sei aonde, fazer a escala do coronavírus ao longo do mundo com o coronavírus, com desenhos do coronavírus. É a vida, a gente tem que se adequar ao público, à mídia e às pessoas com quem a gente está falando e ao conteúdo que a gente está trazendo também. E a outra coisa é sentar e criar mesmo, colocar a mão na massa e fazer o infográfico. As pessoas querem começar por essa etapa, e aí é que complica, né? Primeiro tem todas essas etapas que eu falei antes, para a gente conseguir fazer o trabalho legal. Eu pus aqui alguns sites para vocês se inspirarem, se vocês quiserem. O New York Times tem uma seção de infográficos interessantes, o The Guardian, o We Love Data Viz, um blog só de um site, um portal só de dados, de visualização de dados, tem o Cool Infographics, visualizing.org, Flowing Data, Visual e Visual Loop. Aí tem Pinterest e Dribbble também, que tem muitos infográficos para vocês darem uma olhada. Muitos desses exemplos que eu peguei aqui de coisas ruins saíram de lá, na verdade, e de coisas boas também, tá? E para quem trabalha com vetor, tem 2 sites que trabalham com geradores de gráficos em vetor, e cada vez mais eu estou vendo uns pacotes para você baixar na internet, que já vem com PowerPoint, os gráficos, aí você dá 2 cliques no gráfico, abre no Excel, e no Excel você vai poder atualizar os dados, e aí o gráfico já vem todo corrigidinho para você, que é bem legal. Sibeli, André Amaral está perguntando, para uma pessoa que não é designer, o Canva é uma opção para infográficos? Você acha fácil de usar? Eu já só usei o Canvas para fazer o wireframe. Eu tô vendo muita gente criando infográfico no PowerPoint, cara, porque você tem integração com Excel e aí você faz os dados no Excel e joga no PowerPoint. Pra galera que não sabe nada, ou nada de Adobe, pacote Adobe e tal, não sei o que, e quer fazer, eu acho o jeito mais tranquilo de fazer, porque pacote Office todo mundo sabe usar. Tem alguns geradores de infográficos que são mais fáceis mesmo, assim, não são geradores de infográficos, são geradores de gráficos, e aí você faz um print ou baixa o JPEG e coloca onde você quer para mostrar. Alguém me mandou um infográfico para eu avaliar, mulheres parlamentares no mundo. Eu acho legal. Ah, ele é interativo, peraí. Muito legal. Essa coisa de gráfico interativo também tá super na moda, viu? Eu acho legal, assim, eu acho que dá essa ideia da pictorialidade do desenho, do movimento, Vanessa, e é representativo, né, porque você tá num congresso que é sempre esse arco e tal. Eu acho maneiro, curtia. Olha, o Excel tem o suficiente, viu, Sandra? Mas você tem que tomar cuidado com o Excel, porque se você jogar números muito altos, ele faz justamente o que a Fox News estava fazendo lá. Ele vai cortar em algum número. E aí você tem que mandar alterar para 0, viu? Ele faz isso e é bem feio que ele faça, porque é errado, né?
Ele vai, tipo assim, se você só jogar números acima de 150 mil, aí ele vai começar o gráfico em 150. Tem como consertar isso. Você vai lá e manda alterar e começar em 0 e ele altera. Eu tive que fazer isso para fazer os dados corretos para vocês verem, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? A Ayrton está perguntando quanto à mistura de foto e desenho. Eu não abordei isso hoje, porque senão ia ficar muito comprida, Ayrton, mas assim, eu tenho uns exemplos disso aqui. Tem toda uma crítica, né? Tem um amigo meu que fez uma tese de doutorado inteira falando sobre como representar 3 dimensões e 2 e os problemas que isso acarreta, né? E aí ele dá exemplo de mapas em que cada tipo de mapa vai dar um tamanho diferente para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil. Aqui chama menos atenção, mas aqui chama muito mais atenção, né? Os tipos de mapa e o tamanho e a distância. Esse aqui, a ideia é as distâncias estarem corretas. Aqui é um mapa de navegação, então tem influência de corrente, de um monte de outras coisas. É complexo. Olha como é que a África, por exemplo, aqui está achatadinha e ali está super comprida. Isso é uma coisa, né? A outra é o tipo de representação de ortografia, por exemplo, que a gente chama, né? Que é como a gente desenha as representações de face separadamente de alguma coisa para fazer, né? Que seja um gráfico, um infográfico explicando cada uma das áreas. Eu fiz uma vez para o Banco do Brasil, vou mostrar para vocês. A gente tem projeções axonométricas que representam 3 faces em um só desenho. Ela não representa a perspectiva, porque a ideia dela é a representação de forma inteligível, né? Que é você conseguir ver dentro de tudo e trabalhar com essas distâncias muito parecidas e tal. O mais comum é a isometria, que é esse aqui, que as distâncias são iguais sem seguir o negócio. A gente tem projeções em que as peças são explodidas para mostrar determinadas coisas. Isso tudo também tem a ver com uma ilustração que está informando alguma coisa, né? E que elas são super importantes, mega ultra importantes, né? Aí a ideia da comparação entre a projeção ortográfica e projeção em perspectiva, né? Como é que isso aqui fica mais fácil da gente entender do que isso daqui, pelo menos de avaliar o tamanho de cada coisa, apesar de estar fora da perspectiva. Diagramas em sequência, que geralmente vai explicar um processo, isso tudo tem a ver com ilustração. E aí tem isso aqui, que é praticamente uma pintura para explicar determinadas coisas. Isso aqui é como é que funciona um aterro de lixo, né? Eu nunca, particularmente, misturei imagem e desenho, foto e desenho no mesmo infográfico. Eu já me baseei em desenho, em foto para fazer desenho para o infográfico, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que tem no meu portfólio ainda. Meu portfólio tá velho pra caramba. Aqui. Eu peguei algumas fotos da agência e criei uma ilustração em cima para depois transformar. Foi a primeira agência com a certificação de ecoeficiência, acho que do Brasil, mas do Banco do Brasil com certeza, e eles queriam mostrar várias coisas dela. E eles só tinham me dado essas informações aqui, que era pouca coisa. E eu tinha que inventar, ser criativa. Daí eles me deram umas imagens da agência e eu criei um desenho da agência com esse corte aqui para conseguir ver dentro, para poder falar da lixeirinha e tal. E aí o finalizado ficou assim. Isso eu já fiz, mas eu não misturaria imagens com o desenho com foto não, porque fica muito pesado. É difícil. Se bem que eu já fiz isso uma vez, mas aí não era no infográfico, era uma ilustração com cara de infográfico. Acho que tá até aqui também. Tá? Porque eles me pediram um sumário que contasse a história como é que a garrafa era reciclada. E aí, nessa da garrafa sendo reciclada, né? A garrafa é pega, ela é distribuída, ela é separada por cor, depois ela é triturada, magnetizada, em raio laserzada, derretida, e entra na máquina para virar garrafa de novo. Só que isso, na verdade, era um sumário que eles queriam que contasse uma historinha. Então, eu usei as fotos para chamar a atenção para os pontos principais do sumário,
as pessoas acharem. Mas aí eu usei isso mesmo como recurso, para destacar uma coisa da outra da melhor forma possível, né? Porque não é para pedir para a pessoa fazer as duas, fazer isso tudo. Então, galera, muito obrigada, valeu, boa noite para vocês. Beijo, valeu, obrigada. Tchau, tchau.